dia. Que a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração neste momento. Você já parou para pensar no poder que uma única palavra tem? E quando essa palavra é uma mentira, mesmo que pequena, você sente o peso que ela traz para a sua alma? Muitas vezes, vivemos em um emaranhado de pequenas inverdades, tentando sustentar uma imagem e nem percebemos o quanto isso nos afasta da paz verdadeira. Fique comigo até o final deste vídeo, pois vamos mergulhar juntos na palavra de Deus para entender como viver uma vida de liberdade e verdade. E no final, eu farei uma oração especial, clamando a Deus diretamente por você e pela sua vida. Mas antes, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, eu te convido a se inscrever aqui no canal, Acordando em Oração, ativar o sininho para não perder nenhuma mensagem, deixar o seu curtir, que nos ajuda muito, e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Vamos juntos? Meus irmãos e minhas irmãs, hoje vamos meditar em uma verdade profunda e libertadora, baseada no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 22. A palavra de Deus nos diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Vamos parar na primeira palavra forte deste versículo: abomináveis. O que significa algo ser abominável para Deus? Não é um simples descontentamento, não é um mero aborrecimento. A palavra no hebraico, toebá, descreve algo que é detestável, repugnante, uma impureza moral e idolátrica aos olhos de Deus. É o sentimento mais forte de repulsa que Deus pode expressar por algo. Por que a mentira provoca uma reação tão intensa em Deus? Porque a mentira é a antítese da sua própria natureza. Em João 14,6, Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus não apenas fala a verdade, Ele é a verdade. Toda a sua existência, seus decretos, suas promessas, sua essência, tudo é fundamentado na verdade imutável. Do outro lado, temos a origem da mentira. Em João capítulo 8, versículo 44, Jesus confronta os fariseus e diz algo chocante sobre o diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Perceba o contraste poderoso. Deus é a verdade, Satanás é o pai da mentira. Portanto, toda vez que escolhemos a mentira, seja uma mentira branca para nos livrarmos de uma situação, uma mentira para impressionar os outros, ou uma mentira para encobrir um erro, nós estamos, consciente ou não, nos alinhando com a natureza do inimigo de Deus e nos afastando da natureza do nosso Pai Celestial. A mentira não é apenas um ato isolado. Ela é uma semente. Uma semente que, quando plantada, gera desconfiança, corrompe relacionamentos e nos aprisiona em uma teia de enganos. A sedução da mentira é satânica, porque ela promete um escape fácil, um ganho imediato, uma proteção momentânea. Ela sussurra no nosso ouvido: ninguém vai saber. É só desta vez. É para um bem maior. Mas essa promessa é uma armadilha. A mentira nunca vem sozinha. Ela sempre traz consigo suas irmãs: a ansiedade, o medo de ser descoberto, a necessidade de criar outras mentiras para sustentar a primeira. E assim, o que começou como uma pequena semente se torna uma floresta escura e densa em nossa alma, onde a luz da verdade não consegue mais penetrar. É por isso que Deus abomina a mentira proferida e, mais ainda, a mentira vivida, aquela que se torna parte do nosso caráter. Continuando nossa reflexão, chegamos a um ponto prático. A palavra nos adverte e a sabedoria popular ecoa essa verdade com o ditado:
A mentira tem pernas curtas. O que isso significa na prática? Significa que a estrutura construída sobre a mentira é instável. Ela não se sustenta. Cedo ou tarde, a verdade vem à tona. E quando ela vem, o estrago costuma ser muito maior do que se a verdade tivesse sido dita desde o início. Pense na sua própria vida. Quantas noites de sono você já perdeu por causa de uma mentira? A mente de quem mente não descansa. Ela está sempre em alerta, repassando a história, cuidando para não se contradizer, ansiosa com a possibilidade de ser desmascarada. É um fardo pesado demais para carregar. A paz de espírito é um dos bens mais preciosos que podemos ter, e ela é incompatível com uma vida de engano. Viver na verdade é poder deitar a cabeça no travesseiro à noite com a consciência tranquila, sabendo que suas palavras e suas ações estão alinhadas, que você não deve nada a ninguém, que não há nada a esconder. Isso é liberdade. A Bíblia nos dá um exemplo trágico e poderoso sobre as consequências da mentira no livro de Atos, capítulo 5. A igreja primitiva vivia um momento de grande comunhão e generosidade. As pessoas vendiam suas propriedades e entregavam o dinheiro aos apóstolos para que ninguém passasse necessidade. Um casal chamado Ananias e Safira vendeu uma propriedade, mas, em um acordo secreto, eles decidiram reter parte do dinheiro para si e entregar apenas uma parte, fingindo que aquele era o valor total. Quando Ananias chegou diante de Pedro, o apóstolo, cheio do Espírito Santo, o confrontou. E ouça bem as palavras de Pedro. Ananias, por que Satanás encheu seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do valor do campo? Pedro não disse que ele mentiu aos homens, mas ao Espírito Santo. A mentira deles não era um simples problema financeiro, era um atentado contra a santidade e a verdade de Deus no meio da sua igreja. A consequência foi imediata e terrível. Ananias caiu morto. Pouco tempo depois, sua esposa, Safira, chegou sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe deu a chance de falar a verdade, mas ela sustentou a mentira do marido, e o mesmo destino a alcançou. Essa história não está na Bíblia para nos assustar, mas para nos ensinar sobre a seriedade com que Deus trata a mentira dentro do seu povo. Ela nos mostra que a mentira contamina a comunidade, quebra a confiança e impede o fluir do poder de Deus. A verdade, por outro lado, purifica, une e fortalece. Então, qual é o caminho para fora dessa armadilha? Como podemos, de fato, fugir da mentira e viver de uma forma que agrada a Deus? A resposta está na segunda parte do nosso versículo-chave, Provérbios 12, 22. Mas os que agem fielmente são o seu prazer. A palavra aqui é agir. Não é apenas pensar na verdade, concordar com a verdade, ou falar sobre a verdade. É agir fielmente. É uma decisão diária, uma prática constante de alinhar nossas ações com nossas palavras e nossas palavras com a palavra de Deus. A fidelidade aqui é sinônimo de integridade, de ser a mesma pessoa em público e no privado. E veja que maravilha! Enquanto a mentira é abominável para Deus, a fidelidade é o seu prazer. Imagina isso? Você pode trazer alegria e prazer ao coração do Criador do Universo simplesmente por escolher andar em integridade e verdade. Não é maravilhosa? Isso nos leva ao ponto final e mais importante. Nós não precisamos nos preocupar com o que as pessoas pensam, mas com o que Deus pensa. Muitas das nossas mentiras nascem do medo da opinião alheia. Mentimos para parecer mais bem-sucedidos, mais espirituais, mais inteligentes. Mentimos para sermos aceitos em um grupo. Mentimos para evitar a desaprovação de alguém. Estamos constantemente buscando a validação das pessoas. Mas a Bíblia nos chama para uma busca superior, a aprovação de Deus. Quando nosso maior desejo é agradar ao Senhor, o medo da opinião humana perde a sua força. Quando entendemos que Ele vê nosso coração,
que Ele conhece nossas intenções e que o seu prazer em nossa fidelidade vale infinitamente mais do que o aplauso passageiro dos homens, nós somos libertos. Dizer sim à verdade e não à mentira é uma decisão consciente. Começa com um arrependimento sincero por toda mentira já dita. Continua com um clamor diário pela ajuda do Espírito Santo, pois sozinhos não conseguimos. Ele é o Espírito da verdade, e só Ele pode nos guiar em toda a verdade. E se concretiza na prática de sermos honestos nas pequenas e nas grandes coisas. Seja honesto no seu trabalho, na sua família, na igreja, nas suas finanças. Escolha a verdade, mesmo que ela doa. Escolha a integridade, mesmo que ela custe alguma coisa. O preço da mentira é a sua paz e a sua comunhão com Deus. O prêmio da verdade é a paz que excede todo o entendimento e o prazer do nosso Pai Celestial. Fuja da mentira, abrace a verdade, e você descobrirá uma vida de leveza, de paz e de profunda intimidade com o Deus que é a própria verdade. Agora, prepare o seu coração. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus da verdade, em nome de Jesus eu me coloco na Tua presença neste momento. E eu apresento a Ti a vida desta pessoa que está me ouvindo agora. Tu a conheces pelo nome, Tu conheces o mais profundo do seu coração, as suas lutas, as suas dores e as áreas onde a mentira tentou criar raízes. Pai, em primeiro lugar, nós te pedimos perdão. Perdoa-nos por cada vez que nossos lábios proferiram um engano, por cada vez que vivemos uma farsa, por cada vez que tivemos medo dos homens e não tivemos temor de Ti. Lava-nos, purifica-nos com o sangue de Jesus. Arranca de nós toda a raiz de engano, toda a teia de mentiras que nos aprisiona. Espírito Santo, Espírito da verdade, nós clamamos por Ti. Enche o coração do Teu filho, da Tua filha neste instante. Dá a ele, dá a ela a força para andar em integridade, a coragem para falar a verdade com amor, mesmo quando for difícil, a sabedoria para desfazer os nós que a mentira causou em seus relacionamentos. Eu declaro, em nome de Jesus, que todo fardo de ansiedade, todo peso na consciência, toda noite mal dormida por causa do engano, caia por terra agora. E que a Tua paz, a paz que só o Senhor pode dar, a paz de uma consciência limpa diante de Ti, inunde esta vida. Pai, que o maior desejo do nosso coração não seja agradar a homens, mas trazer prazer ao Teu coração. Que a gente possa viver de tal forma que o Senhor olhe para nós e sorria, satisfeito com a nossa fidelidade. Abençoa esta vida, protege esta casa e sela esta palavra no coração do Teu servo, da Tua serva. Que a verdade de Cristo seja a nossa bandeira, a nossa força e a nossa liberdade, hoje e para sempre. Eu oro e Te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.